igreja também é uma extensão do nosso lar. Aqui tem pais, mães, filhos, avós. Então nós somos uma família, segundo diz a palavra, aqueles que creram, famílias benditas do Senhor. Tem aquele que é o soberano, que habita na família. Jesus, ele é o amigo da família. Ele é uma pessoa muito preciosa. E nós vamos falar um pouquinho dele hoje, nessa noite, com a ajuda do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. O versículo 33. Provérbios 3, versículo 33. A palavra de Deus, ela diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém, a morada dos justos, ele abençoa. Agora, abra nos Salmos 5, versículo 12. Salmos 5, verso 12. Diz assim a palavra: pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Agora vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito nos oriente nessa reflexão. Pai, nós te damos muitas graças, porque a tua palavra ela está aberta para nós. É teu Espírito quem a inspirou, ele que tem toda a competência para revelar aos nossos corações. Pai, que nessa noite não seja tão somente mais um estudo, um conhecimento bíblico, mas que a gente possa ver, ó Pai, além da letra, a Ti mesmo, nos dê visão para sermos tocados pela Tua realidade. Queremos ouvir a Tua voz, abre o nosso entendimento e revela o Teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós vimos aqui no primeiro texto que a maldição, ela habita na casa do perverso. Quem é o perverso? Perverso, de uma forma geral, é todo aquele que de fato não tem a vida de Cristo. Todo aquele que não foi regenerado. Esse é o perverso. O perverso é aquele ou aquela homem e mulher bonzinhos, muito educados, mas sem a vida de Cristo. A palavra de Deus diz que ali habita a maldição. Mas que tipo de maldição que é essa? Que habita na casa do perverso. Qual é o sentido disso? Qual a implicação disso? E qual é a bênção que habita na casa do justo? Primeiro, vocês sabem que quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Lá em Gênesis capítulo 3, Deus já pronunciou uma sentença muito dura, dizendo para Adão: por tua causa, a terra seria amaldiçoada, ou foi amaldiçoada por tua causa. Com o passar do tempo, Deus começou de alguma maneira a cercar o homem. Vocês se lembram que assim que o homem ele foi expulso do jardim do Éden, vocês sabem lá em Gênesis 3, o que o Senhor fez? Ele colocou, primeiro vestiu o homem daquelas vestimentas de pele e o expulsou do jardim do Éden. Colocou aqueles anjos com as espadas flamejantes para que ele não pudesse voltar e tocar ali naquela árvore da vida, que é uma figura de Cristo. Isso Deus fez para que, se o homem voltasse naquele estado que ele estava e tocasse, pegasse do fruto daquela árvore da vida, figura de Cristo, certamente ele não teria mais como ser regenerado. Ele seria um eterno pecador, condenado eternamente, separado do Senhor. Interessante, meus irmãos, que depois de muitos anos, o caminho daquela árvore foi fechado,
E depois de 4.000 anos, aparece o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo, naquela ceia tão linda, tão preciosa, que ele pegou, a realidade daquela árvore da vida, pegou aquele pão e disse, tomai e comei. Agora, em mim vocês podem comer. Irmãos, a maldição, ela habita na casa do perverso, porque Deus, a partir da queda, Ele instituiu a lei. A lei. E vocês se lembram, naquele texto, vocês muito conhecidos, de Deuteronômio 28, de 1 a 14, aquele texto ele começa ali explicar para nós quais seriam os benefícios, no sentido de sermos, o povo de Israel ser abençoado, se cumprisse toda a prescrição que Deus havia dito para eles. Então, se naquela época qualquer um de nós tivéssemos naquele tempo, aqueles primeiros 14 versículos, a Bíblia diz, se nós atentamente ouvíssemos a palavra dele, se nós cumpríssemos os seus mandamentos, todas estas bênçãos viriam até nós e nos alcançariam. Aí diz que nós seríamos benditos no nosso lar, no nosso campo, se obedecêssemos. E a partir do versículo 15, até mais ou menos o versículo 68, ali estão aquelas maldições em decorrência da desobediência. Então, nesse mundo, ninguém consegue cumprir a lei. Se a gente for parar para analisar, ninguém, por mais perfeito que fosse, conseguiu cumprir a prescrição da lei. Porque não tem possibilidade. O apóstolo Paulo vai dizer isto lá em Romanos 7. Eu sou carnal, vendido ao pecado. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Então, nenhum homem que nasceu de Adão teria possibilidade de cumprir a lei, porque é carnal. E o Espírito de Deus não poderia agir no homem que é carnal. Ele disse isso lá em Gênesis capítulo 6 também. Porque não há uma resposta. Não pode haver mistura. Deus ele é tão puro de olhos que Ele não pode nem contemplar o mal. Então, por isso que Ele instituiu a lei. E a lei foi dada não para nós cumprirmos, mas a lei, Deus a instituiu, foi para que, Ele também sabia disso, que nós iríamos pisar naqueles mandamentos e nós não teríamos condições de cumprirmos a lei. Por isso que, vocês sabem, que todas aquelas maldições viriam sobre todo aquele povo. Hoje também não é diferente, porque a palavra vai dizer que todo aquele que nasce neste mundo, por que ele é maldito? Por causa da lei. Então, por isso que uma pessoa sem a vida de Cristo, ele pode ser uma pessoa muito boa, ele pode ter um trabalho muito bom, ser muito bem educado, ser até um religioso, mas sem o novo nascimento, ele está, de fato, de alguma maneira, debaixo de maldição. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, vamos ver aqui apenas o versículo 10. Gálatas 3, verso 10. A palavra, ela diz assim, olha, vamos ler com bastante cuidado, bastante atenção. Ela diz assim, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Está vendo aqui? Então, todo ser humano, por melhor que seja, ele está debaixo da lei. Consequentemente, está debaixo da maldição da lei. Porque ele não consegue cumprir a lei. E claro que, se você analisar, eu até faço aqui um apelo para que depois vocês leiam aquele capítulo de Deuteronômio
28, do 15 até o 68, vocês vão verificar que o que acontece neste mundo hoje, essas pestes, AIDS, Zika vírus e tantas outras, todas elas estão relatadas ali. Todas elas. Se você não é pego, se uma pessoa não é pego por uma pestilência, é pego por outra, né? Mesmo porque o ser humano em si já é uma peste. Sem a vida de Cristo, ele é um falso, ele é um hipócrita, ele vende uma aparência na qual ele não é na realidade. O ser humano é assim. Se nós formos sinceros, nós temos que admitir que nós somos assim. Nós somos fofoqueiros, gostamos de falar mal da vida dos outros. Se alguém for contra a nossa vontade, a gente já se irrita, fica bravo. E todas as vezes que a gente fica irritado, bravo, é porque não foi feita a nossa vontade. A gente se irrita, a gente se esquenta, porque Deus diz que Ele resiste aos soberbos. Resistir é aquela ideia daquele ferro elétrico, que o pastor John MacArthur, lá da Grace Community, ele diz o seguinte, que por que o ferro elétrico esquenta? Porque ele tem uma resistência, e elas se encontram, e ali elas ficam naquela luta, então o ferro esquenta. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Então todo soberbo, ele é esquentado. Quando você ficar um pouco esquentado, nervoso, enfesado, é porque você é soberbo. Você precisa de conhecer o Senhor e a obra consumada lá na cruz do Calvário. Irmãos, mas tem uma coisa maravilhosíssima que nós temos que entender nessa noite aqui. Por que que a casa do justo ela é abençoada? Não podemos, a gente tem que olhar Cristo a partir daquele Deuteronômio, todo o capítulo. A única pessoa que conseguiu cumprir toda a lei, os profetas, os mandamentos, foi Jesus. Ele disse lá em Mateus, vamos abrir as nossas Bíblias, Mateus capítulo 5. Eu gosto muito de conferir os textos, passear pelas Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha que coisa mais preciosa nós encontramos aqui. Ele diz assim, Mateus 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei. Eu não vim anular a lei. Ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Agora, interessante, meus irmãos, como nós devemos amar o nosso Senhor. Porque Ele, quando se fez carne, Ele não foi contaminado com o pecado de Adão, um sêmen de José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Verbo que se fez carne, o Deus que se encarnou, e somente Ele tinha competência e capacidade para cumprir aquilo que Ele mesmo havia estabelecido. Uma lei que para nós era improvável de cumprirmos. E ainda existem muitas pessoas que tentam, de alguma maneira, tentar cumprir a lei e os mandamentos. Isso não é obra nossa, é o Filho quem cumpriu. Vocês percebem, irmãos, que depois que Ele cumpriu toda a lei e os profetas, porque a lei, nós somos a noiva de Cristo, porque depois que Ele cumpriu toda a lei, porque a lei iria nos sufocar. Na cruz foi muito mais do que isso, Ele destruiu também ali, não só a morte, mas aquele que tem o poder da morte, também o diabo, porque a morte nos separava eternamente dele, porque a morte, o inferno vai levar com ele tudo aquilo que é pecado. Mas Jesus Cristo, Ele veio em carne sem pecado, e depois que Ele cumpriu toda a lei, os profetas, os mandamentos, Ele foi para a cruz. E nós sabemos que ali na cruz houve algo maravilhoso. Quero contar para vocês o que houve ali naquela cruz. Naquela cruz, o Senhor Jesus nos atraiu nele, no corpo dele. Fomos colocados nele ali, fomos crucificados e morremos com ele. Ressuscitamos com Cristo. Então, Cristo é a nossa vida. Quando o Pai nos contempla, Ele nos vê através do Filho. Vocês entendem porque aquele texto agora, lá de Deuteronômio 28, de 1 a 14, que
todas aquelas bênçãos tinha que vir sobre o Filho de Deus, Cristo, porque Ele cumpriu toda a lei e todos os mandamentos. Só que quando nós cremos nessa obra do Calvário, Cristo vem habitar dentro de nós. Que privilégio nosso. Então nós não precisamos de correr atrás das bênçãos, as bênçãos que vêm atrás de nós. Porque lembra de Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas, ou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nunca é fora de Cristo. Fora de Cristo, Deus não tem bênção para ninguém. Fora de Cristo, é só maldição. As Escrituras também falam das bênçãos das profundezas. Porque o inimigo das nossas almas, ele também vem com um facho de luz, com as suas bênçãos, mas são bênçãos que a palavra fala, as bênçãos do abismo, não aquelas que são celestiais, que desceram. E eu e você não precisamos de fazer absolutamente nada naquilo que concerne a cumprir a lei. Lembra daquele texto que nós sempre citamos, Ezequiel 36, 26 e 27, que ele fala que tiraria de nós o coração de pedra, colocaria em nós o coração de carne, e o versículo 27 ele diz assim: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus mandamentos e observeis os meus estatutos. É Ele que vai fazer, primeiro Ele faz em nós, depois através de nós, porque nós não conseguimos cumprir nada. Ele, habitando em nós, nos habilita a cumprir tudo, porque Ele já cumpriu tudo. Ele cumpriu tudo aquilo que concerne a lei aos profetas. Lembra lá na cruz o que Ele disse? Está consumado. Tetelestai. Não tem mais nada para ser feito. Tudo já foi feito. Cristo cumpriu tudo. Por isso que a salvação é inteiramente pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, amados, isto é tão maravilhoso. Agora, observa lá em Gálatas, capítulo 3. Vamos voltar ali. Vamos ver mais um versículo aqui, muito interessante. Gálatas, capítulo 3. Veja o que mais aconteceu aqui, irmãos. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Olha só o que aconteceu. Gálatas 3, 13 e 14. A Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? É o propósito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Recebêssemos, não tem que fazer. Algo que você recebe, você não precisa de pagar. Não tem que fazer absolutamente nada, é inteiramente pela graça. Mas o que é maravilhoso é que Cristo não só nos resgatou do nosso pecado, mas também nos resgatou da maldição da lei. Por isso que todo aquele que não tem a vida de Cristo, ele está debaixo de maldição. Porque Deus instituiu a lei para que ele então... Muitos tentam cumprir a lei, tentam obedecer a um fracasso total. Muitos tentam guardar os sábados como lei instituída. Queridos, nosso descanso é Cristo. Nós não descansamos tão somente aos sábados. Nós descansamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque o descanso habita em nós. Ele é o nosso descanso, a nossa vida. Ele é o nosso tudo. Isso é maravilhoso. Agora, queridos, em que sentido, ou quais são as bênçãos, que o Pai dispensa para nós, como nós lemos naquele texto de Provérbios 3, 33, que a casa do justo, Ele abençoa. Primeiro, nós temos que verificar um detalhe muito importante, a casa do justo. A Bíblia diz, por exemplo, Eclesiastes 3:20, que não há homem justo sobre a terra,
que faça o bem e nunca peque. Paulo vai dizer em Romanos 3, versículo 10, que não há ninguém que entenda, não há homem justo sobre a terra, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, então não há homem justo. Mas Cristo, que é justo, Ele veio, e Ele veio, morreu para nós injustos, para nos conduzir a Deus. 1 Pedro 3,18 vai dizer isso. Agora, um detalhe que é importante, irmãos, que nós não somos justos por essência, por natureza. A justiça de Cristo, porque Ele é o justo, essa justiça foi imputada a nós. Quando cremos no Senhor, o Pai nos declara totalmente justos. Isso é maravilhoso, né? Abra sua Bíblia. Tem um texto muito interessante em Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23, verso 6. Vamos saber que nós temos uma justiça. E aqui, irmãos, que privilégio glorioso este aqui. Que privilégio rico nós temos aqui. Olha só, Jeremias 23, 6, a palavra de Deus diz assim: nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Então, nós temos uma justiça, não somos justos em nós mesmos, embora muitas vezes nós queremos ser justos, mas justo é Ele. A justiça dele foi imputada a nós. A palavra fala em 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos torna justo. O Senhor é a nossa justiça. Então, quem tem Cristo tem tudo. Inclusive, Ele tem a capacidade de nos fazer justo. Senhor, justiça nossa. Amados, e sem essa justiça aqui, nós nunca vamos ver a face do Pai. É um engano ferrenho. Nós temos que estar mais atentos e levar o nosso cristianismo mais a sério, porque o sistema está, de alguma maneira, engolindo muitas pessoas que se dizem evangélicas, vivem uma vida dúbia, e Deus odeia a duplicidade. Então, se de fato Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa justiça, e o que envolve Ele nos tornar justos, nós também precisamos de crer. Naquela cruz, no corpo dele, nós morremos com Ele. Romanos 6,7 vai dizer o seguinte, que aquele que morreu, ou aquele que está morto, justificado está do pecado. Porque o pecado, o diabo, tem um escrito de dívida, que ele vai cobrar, está cobrando. O salário do pecado é a morte. Mas nós morremos. Aquele que morreu, justificado está do pecado. Então, quando Deus olha para nós, nos contempla na pessoa de Cristo, é como que se nós nunca tivéssemos pecado. Isso é maravilhoso, isso é santo, isso é glorioso para nós da vida da igreja. Por isso que Cristo sendo a minha vida, da minha esposa, como que a nossa casa não vai ser abençoada? Como que os nossos filhos não serão abençoados? E um dia, quando o teu coração parar de bater, por causa dessa justiça, porque nesse mundo aqui nós estamos sendo trabalhados pelo caminho da cruz. A obra da cruz trata do nosso velho homem, arranca o nosso pecado. Então, nós somos convidados a tomar o caminho da cruz. E no caminho da cruz, Ele vai fazendo a obra de nos aperfeiçoar, nos moldar à semelhança do Filho. Por isso que tudo aquilo que acontece na vida de um regenerado é por providência do Pai. E tem uma finalidade, é para nos moldar, nos aperfeiçoar. Puxa vida, esse calor, essa chuva, esse frio. Meus amigos, vão parar de murmurar. Vão parar de reclamar. Deus tem abençoado o seu lar com a pessoa de Cristo. Olha, esse Deus é tão generoso. Se você for abrir o seu guarda-roupa, eu preciso de 5, 6 camisas.
Se eu for abrir o meu guarda-roupa, vocês veem quantas camisas tem. As mulheres precisam de 2, 3 sandálias. Quantas sandálias as mulheres têm? Quantos vestidos? Um monte de roupa. Vocês não percebem que este Deus generoso, que Ele é galardoador dos seus filhos, Ele cuida dos seus filhos? Hoje estava almoçando uma família, aliás, ontem, no reunião de jovens, e depois teve ali um alimento. Aí um jovem orou: ó Pai, abençoa para que nunca que falte este alimento. Depois fomos conversar com ele. Falei: meu irmãozinho, temos que ajudar os nossos jovens. Não precisa orar. Deus nunca vai deixar faltar comida. Jesus disse: vocês não fiquem preocupados, não fiquem inquietos pelo que haveis de comer, beber e vestir. Isso eu vou suprir. Eu quero que vocês deem graças. Está calor? Graças a Deus. Está frio? Graças a Deus. Não murmurem, porque Deus tem ouvido a murmuração do seu povo. E o que tem mais feito com que o nosso Pai fica mais indignado, Salmos vai dizer que é um Deus que sente indignação todos os dias, porque os filhos dele, que deveriam ter louvor nos seus lábios, murmuram. Puxa, essa hora não passa. Deus tem atendido essas orações, como atendeu lá no passado, daquele povo que saiu do Egito, começou a murmurar, não era melhor nós morrer aqui no deserto, porque estamos sofrendo? Então, isso que aconteceu, os corpos deles ficaram prostrados no deserto. Ora, essa hora não passa. Olha como é que Deus ouviu as orações dos murmurantes. Olha como é que o tempo está passando. Não é assim? Então, queridos, mas por causa desta justiça aqui, nós somos abençoados. E tem um salmo, queria interessante que vocês dessem uma olhada lá, Salmo 17, versículo 15, por causa dessa justiça, olha só o que vai acontecer o dia que o teu coraçãozinho aqui parar de bater. Você vai, quando você acordar, você vai ver uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão preciosa. Você vai falar: puxa vida, como Jesus Cristo se parece comigo. Aí você não sabe por quê, mas a Bíblia, ela é tão clara, ela diz assim, olha, Salmos 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça, nunca fora da justiça, que é Cristo, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, porque a nova criatura não morre, ela dorme. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Puxa vida, Jesus é parecido comigo, como Ele pensa igual a mim, Nós vamos ser egoístas, talvez até nisso. Mas, na justiça, eu contemplarei a face dEle. E quando eu acordar, eu vou ficar satisfeito com a semelhança. Irmãos, mas a casa do justo, Ele abençoa. Com o que o nosso Pai abençoa a casa dos seus filhos? Vamos ver se der tempo de falar pelo menos de 3 bênçãos maravilhosas. Não dá para falar de todas, Mas uma das coisas que o Pai abençoa a casa do justo, que foi justificado em Cristo Jesus, é com uma coisa chamada proteção. Deus, Ele abençoa a casa do justo com proteção. Que tipo de proteção que Ele nos abençoa? Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 8, versículo 22. Êxodo 8, versículo 22. Então aqui nós vamos verificar que uma das primeiras bênçãos que Ele vai abençoar a casa do justo é com uma coisa chamada proteção. Olha que interessante aqui, 8, versículo 22 e 23. Naquele dia, e aqui já é a 4ª praga, naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra.
Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Então, nessas 10 pragas que houve ali, na terra do Egito, Deus sempre abençoava o povo dele, protegendo o povo dele. Um povo que é separado para ele. É um povo que Deus cuida. É um povo que Deus protege. Então, Deus tem, irmãos, protegido o nosso lar. Tem protegido as nossas casas. Enquanto a gente dorme, Ele não só protege, como também nos dá alimento. No sono, até quando nós dormimos, Ele nos alimenta. Ele vai nos enriquecendo. Ele se preocupa tanto conosco. Ele nos ama tanto, que o Espírito chega até a dizer o seguinte: é com ciúme que o Espírito anseia por nós. Imagina que loucura de amor que é este. Ciúmes, no sentido de que quando nós tocamos este mundo, aquilo que nos traz prazer interno, que não seja o Senhor, isso entristece a pessoa do Espírito em nós. Mas Ele nos ama. Irmãos, nós precisamos de conhecer o Senhor, conhecê-lo na intimidade, passar mais tempo com Ele. Eu sei que tem muitos casados aqui, muitos namorados. Eu amo a minha esposa, você deve amar sua esposa, amar seu marido. E quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer estar a sós com essa pessoa. E aqueles que se dizem, eu amo meu Senhor, mas não passa tempo com Ele. Não são íntimos dEle. Aí sabe o que acontece? Nós começamos a se tornar dependentes de homens. Pastor Cláudio, ora por mim que eu estou precisando. Queridos, nós temos acesso ao coração do Pai, ao trono da graça, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem nos protegido. Quantas vezes nós estamos transitando pela rua, nós cruzamos com psicopatas, com bandidos, com assassinos, e o Pai tem nos protegido. Balas perdidas, eu creio que o Pai tem protegido o seu povo. Antes de chegar até aqui, eu fui tomar um café com a minha esposa aqui em cima, e ia saindo, aí um carro deu uma ré, quase que me espreme junto com um outro carro. Aí eu bati no vidro do carro, ele parou, aí eu fui lá e o cara ficou meio apavorado, falei, fica tranquilo, está tudo bem, não aconteceu nada. Só mais atento, mais cuidado. Né? O Pai nos protege, porque quando a Adriana passou, eu falei, sabe aquela percepção? Esse carro vai dar uma ré. E foi isso que aconteceu. Aí eu já estendi a mão e bati. Eu vejo que é a mão do Pai. Nós temos que ver a mão do Pai em todas as coisas, nos protegendo, nos cuidando, protegendo às vezes de um negócio que é ruim. Quando alguém de repente quer lhe passar a perna, o Pai está ali te protegendo, te dando percepção. Se você for íntimo dEle, Ele vai mostrar, é o Deus de toda a graça, o Deus da sabedoria, é o Deus que age em nós, o Deus que está em nós. A gente percebe que a gente vê hoje aí muitas pessoas estão apavoradas com a gripe do porco, essa zika vírus, essa epidemia toda. Queridos, nós temos que crer que o nosso Pai nos protege. Temos que ser prudentes, mas Ele nos protege. Lembra do Salmo 91, versículo 10? Abra a sua Bíblia naquele Salmo 91, versículo 10. Um salmo muito conhecido. Salmos 91, versículo 10. Salmos 91, verso 10 apenas. Vamos ler o 9 também, para a gente pegar o contexto aqui. A palavra de Deus, ela diz assim, olha, como é que ela começa? Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu disse que iria ler o contexto. O 9 diz assim, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa. Então, a casa do justo é abençoada, porque o Senhor a protege, abençoada com a proteção.
Deus maravilhoso. Se nós, irmãos, tivéssemos uma noção do quanto o Pai cuida de nós, nós viveríamos uma vida de descanso. Somos protegidos por Ele. E se Ele quiser nos proteger, se não quiser, às vezes Ele nos coloca em situações difíceis, mas Ele nos protege. Ele está ali conosco. Ele disse que nunca nos abandonaria, jamais nos deixaria. Então, quem é Ele? Quanto que você conhece de Cristo? Meu Salvador, a minha vida. Gente, isso é muito pouco. Quem é Jesus? Quem é esse Todo-Poderoso? Você já parou para pensar o tamanho do poder dele? Que, quando ele venceu tudo, ele disse que todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Onde é que Cristo habita, irmãos? Se você é filho, ele habita no seu interior. Com quanto poder? Com todo o poder. E a palavra fala em 1 Pedro 1,5 que nós, seus filhos, somos guardados mediante a fé pelo poder de Deus. Ser guardado pela fé, eu tenho que crer que este Deus me protege. Eu sou guardado pelo seu poder. Não é poder humano, é poder de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Nós temos que tocar essa realidade. Eu sei em quem tenho crido. Convicção. Eu sei quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. Abra aqui no Salmo 135, versículos 5 e 6. Que texto precioso nós temos aqui, irmãos. Que texto maravilhoso. Salmo 135, versículos 5 e 6. Este aqui não é só o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Nosso Pai. Se você creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você é filho. E vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Agora, veja aqui o que a Bíblia diz no Salmo 135, versículos 5 e 6. Ele diz assim: com efeito, eu sei. Às vezes nós não sabemos que Ele é grande. Porque eu sei que o Senhor é grande. Irmãos, Ele é grande. Ele é grande. E que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez. Nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Ele é o Deus. Esse Deus é o Deus que nos protege. É o Deus que habita em nós. O Pai habita em nós. O Filho habita em nós. Paulo fala assim em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19, a palavra fala assim: não sabeis que sois santuários do Espírito Santo? Em Gálatas 4,6, a palavra fala assim: porque sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Quem que habita em nós, irmãos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Os três habitam em nós. Você já parou para pensar o tamanho da nossa responsabilidade quando este templo sai pelas ruas? Quando as pessoas... A Bíblia diz que quando passa um filho de Deus, Jeremias vai dizer isso, Isaías também. Quando passa um filho de Deus diante de uma árvore, as árvores batem palmas, aplaudem, louvam. Não nós, mas o Cristo que habita em nós. Quando você vai em qualquer lugar que tem ali bagunça, tem ali alguns desvarios ali, alguma coisa, quando você chega, tua presença ali é autoridade. Você está trazendo o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito no seu interior. Nós não podemos esquecer disso. E Ele não perdeu o controle de nada. Puxa vida, meu filho está com câncer, minha filha está com câncer. Ele não perdeu o controle do câncer. Não perdeu o controle de nada. Ele é o nosso Pai e que nos protege, irmãos. Isso é maravilhoso. Abra lá em Êxodo, capítulo 10. Êxodo 10, versículo 22. Êxodo 10.
Ele nos protege, é um Pai tão maravilhoso. Vamos ler aqui a praga das trevas. Versículo 22, a palavra de Deus diz assim: Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. É um Deus que cuida, é um Deus que protege. Quando viu a 9ª praga das trevas, o povo de Deus tinha luz em suas habitações. Ele é um Deus que protege. Então, a casa do justo, ela é abençoada com proteção. Uma outra bênção muito interessante para os nossos dias, que o povo anda muito preocupado com crise. Irmãos, nós não temos que temer crise, não temos que temer a alta do combustível. A nossa suficiência, diz a palavra, vem do Senhor. Então, uma outra bênção que a casa do justo é abençoada é com provisão. Faça uma lista de todas as suas necessidades que você tem, não desejos, das suas necessidades. A Bíblia diz assim, Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma de vossas necessidades. Ele vai suprir todas, tem suprido as minhas, eu creio que tem suprido as tuas. Nós temos que ter, então, um coração agradecido. Um tempo atrás, chegou uma irmãzinha dizendo o seguinte: Pastor Cláudio, eu estou tão preocupada, ora por mim. Falei, mas por quê? O que aconteceu? Pastor Cláudio, meu marido foi dispensado do seu trabalho. E essa crise que está varrendo, nós temos medo de passar fome, eu tenho medo, pastor, de passar fome. Falei, minha irmã do céu. Mas, pastor Cláudio, estamos vivendo dias maus, dias terríveis, muita gente passando fome. Queridos, Jesus disse que não era para nem se preocupar com isso, comida, bebida e vestimento. Ele iria suprir. Aí eu pedi para que ela lesse a Bíblia. Vamos ler no Salmo 37, versículo 19. Olha, esse Deus providente, Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai prover tudo para nós. Salmo 37, versículo 19. O 18, vamos pegar, eu gosto de ler o contexto também. Salmo 37, versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim, olha: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Ele abençoa a casa do justo com provisão. Se você é filho, Ele vai te abençoar. Ele prometeu isso, a não ser que você não creia na palavra dEle. Temos que crer. Se não crer, fala, Senhor, me ajuda a crer que eu não creio. Eu tenho dificuldade em crer. Me ajuda a crer nessa verdade. E aí, olha o versículo 20. Os ímpios, no entanto, perecerão. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Agora, olha o versículo 25 deste mesmo capítulo. Davi, ele diz assim, olha: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, a casa do justo é abençoada com provisão. Você pode ficar tranquilo. Se você der ouvido à voz dele, sabe o que vai acontecer? Você vai viver muitos anos na face da terra, porque o que tem levado muita gente para a sepultura antes do tempo é uma coisa chamada preocupação, ansiedade, essas coisas. Isso não pode nos abalar. Temos que ficar preocupados com isso, porque Ele disse que iria prover e suprir todas as nossas necessidades. Ele disse aqui que jamais viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Agora, quando eu creio neste fato aqui,
que é a palavra de Deus, nós vamos viver uma vida muito tranquila. Temos que dar ouvido a Ele. Lembra daquele texto de Provérbios 1:33? Vamos lá. Provérbios 1:33, muito interessante. Aqui nos chama a atenção para darmos ouvidos à voz dEle. Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Vamos ler o 32 também, mas eu quero aqui focar um pouquinho no 33. Diz assim a palavra, olha, Provérbios 1, 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Eu tenho um bom salário, eu venci, eu fiz a faculdade de medicina, eu sou um bom médico. Então, essa sensação, a impressão de bem-estar os leva para a perdição. Mas olha o 33 com cuidado, saboreia esse texto aqui. Diz assim: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vai temer o quê? Se Cristo é a nossa vida, como que vamos temer? Ele vai nos abençoar com proteção e vai nos abençoar também aqui, irmãos, com toda provisão. É o Deus que, olha, pode, às vezes as pessoas ficam assim, com medo de uma série de coisas, né? Fico assim muito admirado quando eu vejo um que se diz aí evangélico com medo dessas coisas michurucas de macumbaria que é obra da carne. São José do Rio Preto, uma vez, uma mulher chegou para lá e falou assim: pastor Cláudio, fizeram lá uma macumba para mim, lá na porta de casa, e perto da esquina tinha um monte de vela, tinha lá não sei o quê. Eu falei: olha, se fosse comigo, aquilo que daria para mim pegar, se fosse bom, eu pegaria, mas o resto, se tivesse dinheiro ali, eles não colocam dinheiro, né? Colocam galinha morta, dura, claro, não dá para a gente aproveitar. Pastor, isso aí é uma blasfêmia, o que é isso? Claro que não, porque eu creio na palavra de Deus, e a Bíblia diz, abra um texto lá, 2 Timóteo 4, versículo 18, ele vai proteger de uma forma tão, essas obras malignas, irmãos, não temos que temer absolutamente nada, porque nós temos um conosco que ele é maior. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, é preciosíssimo. Então, aquele que der ouvido a ele vai habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não podemos temer o mal, sabe por quê? Olha aqui, a Bíblia diz aqui, 2 Timóteo 4, 18, o Senhor, não é nem anjo, é o Senhor me livrará também de toda obra maligna. O que é toda obra maligna? Fizeram para... Pode fazer. Que pode fazer, maior aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. E a minha Bíblia diz que o Senhor me livrará também de toda obra maligna ou de toda má obra, e me levará salvo para seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, temos que temer. Temer o quê? Temos que ter medo. Aquilo que nos causava medo foi crucificado e morto. A não ser que você não creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você vai ficar muito assustado com muitas coisas. Mas se você pôde crer no Senhor, se Cristo é a sua vida, meu amigo, Ele vai te abençoar com uma proteção. E vai te abençoar com provisão. Isso é precioso. E Ele vai prover também mais outras coisas. Vai prover a sua família com amor, com paz, com alegria, com satisfação, com regozijo, com boa saúde. Ele vai prover tudo isto. Então, queridos, Ele é aquele que é justo. Então, aqui no seu trabalho, lá na nossa comunidade, algum tempo atrás, a gente conhecia, o irmãozinho fala: pastor Cláudio, eu fico assim tão... porque parece que Deus abençoa mais outros do que a nós. Mas sabe por quê? Não adianta nós, irmãos, crermos em que morremos, ressuscitamos com Ele,
se o seu cristianismo ele é muito bonitinho aqui. Aqui a gente vê todo mundo bonitinho, perfuminho, rostinhos lindo, mas e lá em casa? Como é que tem sido a sua vida lá em casa? Você tem aquela sinceridade que você tem aqui, lá na sua casa? Será que do portão para dentro da sua casa você tem coração sincero? Esses dias eu fui na casa de um irmão, aí eu falei assim, arruma um copo de água para mim. Pastor, você está em casa, vai lá na geladeira e pega. Eu não gosto disso, mas eu fui pegar e o marido, não, deixa que eu pego. Aí ele abriu assim, estava cheio de latinha de cerveja. Falei, não tem que esconder para mim, tem que esconder dele. Então, do portão para dentro, muitos não têm coração sincero. E Deus, ele não compactua com aqueles que não são sinceros diante dele. Ele já falou isso na sua palavra. Abra lá no Salmo 101. Salmo 101, muito interessante. Esse aqui, irmãos, é um versículo, 2 versículos que nós temos que meditar diante do Senhor, tá? Salmo 101, versículo 2 e 3, ele diz assim, presta atenção aqui. Salmo 101, verso 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Veja o que o salmista coloca agora. Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Agora uma pergunta aqui que vale a pena nós fazermos e tentarmos respondermos aí no nosso coração. Queridos, portas adentro, do portão para dentro na tua casa, você tem um coração sincero? Se eu fizesse uma pergunta aqui para algumas mulheres, fale-me da sinceridade do seu marido. O que elas iriam responder? Isso vai ser no dia que todos os corações dos homens vão estar desnudos diante do Pai. Temos que atentar para isso. Temer a Ele. Então, amados, portas adentro em tua casa, você tem coração sincero? Você tem colocado coisa injusta diante dos seus olhos? O que ele quer dizer com isso aqui? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que ele quer dizer com isso? A Bíblia sempre vai explicar a Bíblia. Tem muitos crentes urubus que falam que não tem tempo para ler as Escrituras Sagradas. Chego em casa do trabalho, tempo atrás eu ouvi um absurdo. Pastor Cláudio, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, então eu pego um jornal, aí me dá vontade, eu vou para a Bíblia. Queridos, tudo errado. Fica assistindo este Datena, Marcelo Rezende, o que mais? São os urubus que gostam de ver as desgraças. Isto aflige a nossa alma. Quando fala aqui, não porei coisa injusta diante dos meus olhos, você acha que Deus tem prazer que um filho de Deus fica vendo tudo isto? Sabe por quê? Isto, o sistema quer colocar no seu coração medo, tremores. Sabe por quê? Vocês sabiam que a Bíblia diz, o Senhor proibiu nós não ver o Datena e nem o Marcelo Rezende? Aliás, não dá para ver hoje assistir nenhum telejornal que traga algumas coisas boas. Você quer ler o que vai acontecer amanhã? Leia Apocalipse. Mas abra sua Bíblia. Essas coisas injustas, no Isaías 33, aqui vai falar exatamente desses programas aí que aflige a alma de muita gente. Isaías 33. No final do versículo 14, ele coloca uma coisa aqui muito interessante. Ele diz assim, olha, ele faz uma pergunta. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? 33, final do 14, agora vamos entrar no versículo 15. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça, fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos
recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Está falando de quem? Você tem tapado seus ouvidos para não ouvir falar de homicídios? Para não ouvir falar de homicídio, feche os olhos para não ver o mal. Tem gente que senta naquela televisão da Atena e se delicia. Olha que cuidado, porque você gosta de carniça. Gosta. E olha aqui. Então, não assista isso, faz muito mal para a nossa alma. Vamos ler as Escrituras, ter intimidade com o Pai. Quando nós tapamos os ouvidos para não ouvir falar dessas coisas terríveis e fechar os olhos para não ver o mal, olha só o 16. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Irmãos, que coisa linda é isso. Aqui falas que a provisão será certa. O seu pão lhe será dado. As águas também serão certas. Então, a casa do justo, irmãos, nós temos que ter coração sincero. Se sabemos que o Pai não admite isto, por que a gente tem a tendência de ficar vendo essas porcarias? Os nossos filhinhos ali, vendo essas porcarias todas, eles estão sendo ensinados pela televisão. O sistema é maligno, o mundo jaz no maligno. E o maligno quer que os nossos filhos sejam educados pela televisão. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 4 jovens na Babilônia, eles revolucionaram, impactaram aquela cidade. Porque qual é a diferença do tempo de Sadraque, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego dos nossos dias? O rei não falou assim para o chefe lá: vocês vão dar para eles, eles vão comer o que nós der. Daniel disse: não. Ele firmemente decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, têm tomado a forma do mundo. A nossa alimentação é determinada pelo sistema. Liga a sua TV, 6h30 da tarde até as 19h30, ali está determinando para você e para mim o que nós temos que comer. Vai para o fast food. Depois você não sabe porque tem essas gordurinhas do lado aqui, né? Come tudo errado. Vamos comer aquilo que você gosta. Ah, mas o sistema incute. Pensa que não? Qual que é o melhor refrigerante que a gente gosta de tomar? Coca-Cola. Por quê? O sistema incutiu na sua cabeça, tem que ser Coca-Cola. Não. Portas adentro, terei coração sincero. São detalhes, irmãos, importantíssimos na nossa vida, que atrapalham a nossa relação com o Senhor. Mas é a moda do mundo. Quem disse que a moda do mundo é a moda de Deus? Ou você é martelo, ou é bigorna. Ou você dá a forma, ou você toma a forma. E a palavra fala: não vos conformeis com este século. Transformai-os pela renovação da vossa mente. Mas a casa do justo é abençoada, com proteção, com provisão. E Deus abençoa a casa do justo, último ponto, com a sua presença. Como que a casa do justo não é abençoada com a presença de Cristo? Lembra aquela viúva de Naim? Essa é a viúva, o marido dela morreu. E o filho dela também havia morrido. Lembram? Parou para pensar o desespero que estava essa mulher? Imagine, meu marido morreu, agora meu filho também morreu. E agora? Abra lá em Lucas, capítulo 7. Então, Ele vai nos abençoar com a sua presença. A gente tem que ler a Bíblia, irmãos, e pensar naquilo que nós estamos lendo. Imagina, se coloca no lugar desta mulher. Imagina o desespero que esta mulher estava enfrentando. Lucas 7, a partir do versículo 11. A palavra de Deus diz assim, olha, 7:11 de Lucas. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela.
Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, olha só como que a presença dele é abençoadora. Chegando-se, tocou o esquife, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, a presença de Jesus Cristo é uma presença abençoadora. Hoje Ele não está do nosso lado. Quando eu creio que eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este mesmo Jesus que ressuscitou, aqui o filho da viúva de Naim, é o que habita em nós pela fé, é o que está conosco. Ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, como é abençoado um filho de Deus? Ele nos abençoa com a proteção, com a provisão e com a sua presença. Por isso que a casa do justo, Ele abençoa. A maldição habita na casa do perverso. Enquanto o perverso não for justificado, ele não será abençoado. E você já nasceu de novo? Já creu na sua morte e ressurreição com Cristo? Se você creu, você é um abençoado. Tem inúmeras bênçãos que você pode descobrir por si mesmo, passando tempo com Ele, com a palavra dEle. Ei, meus irmãos, tem bênção para os nossos filhos, tem bênçãos para os nossos trabalhos, tem bênçãos para as nossas atividades. Por onde quer que você vá, você vai fazer a diferença, porque a vida dele em nós faz a diferença. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos, porque Tu nos justificou lá na cruz, no corpo do Teu Filho Jesus. Morremos para o pecado. Pai, a nossa justiça é o Senhor, é Cristo. E graças te damos porque o nosso lar, a nossa casa, é abençoada. Porque Tu dizes que a morada do justo Tu abençoas. Tem nos abençoado com a Tua proteção, com a Tua provisão e também com a Tua presença. Oh, meu Pai, graças te damos, porque hoje nós temos também essa liberdade de poder expressar e ler a Tua palavra com liberdade. Obrigado, Pai, por essa comunidade, pelos irmãos que aqui congregam, a vida do pastor Paulo, Janderson, pastor Ani, os irmãos aqui da liderança, do louvor, como são preciosos, Pai. São todos Teus. Obrigado que o Senhor continue os abençoando e os sustentando pela Tua graça. E que esses irmãos possam fazer a diferença nesta cidade. Em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.